retomando então, conversa de peso de hoje com Rodrigo Maciel, empresário, né, administrador lá da Top Way, da franquia da Top Way, escola de inglês em São Leopoldo, que no primeiro bloco contou um pouquinho da sua trajetória pessoal, também como é que começou essa ligação com a Top Way lá em Pelotas ainda, começando como recepcionista, depois passando para a área comercial, aí conheceu o Pedro. Por sinal, o Pedro acho que ficou com medo de vir aqui, porque eu conversei com o Pedro por telefone e ele empurrou para cima do Rodrigo a entrevista, né? O Pedro tem medo de câmera e microfone, não? Não. Sacanagem, joga o braço aí pro Pedro. Ô Rodrigo, e aí vocês se conhecem lá, e como é que surge a ideia de vir para São Leopoldo, aqui para o Vale dos Sinos, e em São Leopoldo construir também a história da Top Way? Na verdade, a Top Way São Leopoldo, inicialmente, ela não havia sido planejada junto com o Pedro. Eu tinha um outro sócio na época, correto, que era o Douglas, que também trabalhava com a gente lá, e ele já estava encaminhando a abertura de São Leopoldo. Olha só. E como eu era de Novo Hamburgo, pensei... Essa ligação, né, lógico. Pensei, conheço a cidade, para mim já é uma oportunidade de voltar também às minhas origens, trabalhar dentro de um lugar onde eu conheço, vai ser algo muito positivo. Então fiz um esforço gigantesco para que eu conseguisse abrir a escola juntamente com o Douglas. E assim aconteceu. A gente veio para São Leopoldo, então, para abrir a escola. Na época eu tinha 20 anos de idade, 20 prontos a fazer 21. Fala essas coisas como se fossem coisas assim muito antigas, né? E é tudo recente. Não, é incrível faz pouco tempo. Aí a gente abriu a unidade de São Leopoldo e foi, assim, para mim uma grande conquista. Já no local onde é, ali, em frente ao Triângulo. Isso, na frente do prédio novo do Senac, no Triângulo de São Leopoldo. E aí, então, a escola foi fundada, foi criada e logo de cara, assim, ela começou já a crescer bastante. Porque a Top, ela trabalha com um método muito inovador, como eu já comentei, é 100% de imersão na língua inglesa, né? Mas também é um curso em 18 meses, curso completo do zero à fluência em 18 meses, sendo que os alunos, eles podem todas as semanas marcarem o dia e horário que eles preferirem, assim, dentro da sua agenda. Então, por ser focado principalmente num público mais adulto e mais ocupado, aquelas pessoas que querem aprender inglês com qualidade, mas que não tem mais 5 anos para ficar estudando inglês, que não tem mais paciência para isso também, precisa de um certo dinamismo, a Top ela acabou tomando o mercado assim muito rapidamente. Então, foi uma escola que ela foi crescendo e o Pedro, como ele sempre teve esse cunho comercial, chegou um momento em que a gente entendeu que ter o Pedro junto com a gente seria algo muito importante para dar uma alavancada nos resultados. Então, houve a proposta de chamar o Pedro para trabalhar conosco e, juntamente com o Pedro, o Felipe, que estava planejando abrir uma escola com o Pedro, abriu uma franquia em Toledo, no Paraná. Nossa, no interiorzão do Paraná. Exato. E aí eles, então, abdicaram desse plano e decidiram vir para São Leopoldo para a gente unir forças e fazer com que a escola crescesse mais. Quando eles chegaram no início, a escola já deu uma alavancada gigantesca, assim, os resultados foram notáveis. E, de novo, a frase que eu acabei de comentar no primeiro bloco, que mais importante do que quando e como é com quem, é verdade. Nós entendemos que nós estávamos crescendo porque nós nos aproximamos e acabamos aumentando os nossos referenciais. Forças, né? Exatamente. E aí a gente entendeu que, para continuar crescendo, a gente precisava unir forças novamente. A gente precisava buscar algo ainda mais forte. Então, nós buscamos as maiores referências, nós buscamos os franqueados que tiveram mais sucesso dentro da rede. E aí nós encontramos Gabico, Mike e Rachel, que são outros 3 sócios hoje de São Leopoldo, que eles já são proprietários de 7 franquias hoje dentro da marca. E eles chegaram a São Leopoldo também. São de São Leopoldo? Não, eles não são de São Leopoldo. Desculpa. Achei estranho, poxa, com esses nomes de São Leopoldo seria estranho. Não são. Mas eles vieram a São Leopoldo. Chegaram aí na escola, no caso. Exato. E aí uniram forças com a gente e aí a escola decolou. Eles são de onde? Como é que é o Gabico. Gabico? Isso, o Mike e a Rachel. Olha só. A Rachel é de Santa Cruz. Rachel é Raquel. Raquel, exato. É nome profissional, né? Relacionado ao inglês. O Mike é de Pelotas mesmo. E o Gabico de Porto Alegre. Quando ele falou Rachel, eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser de Londres, né? Maravilha. Aí eles chegaram à escola e trouxeram um know-how muito forte do que eles já tinham vivido, das franquias que eles já tiveram e que tiveram sucesso. E aí, novamente, a gente conseguiu crescer.
E... Hoje é um grupo, então, que comanda a Topway São Leopoldo. Exatamente. Que legal. E aí o que a gente nota, e para nós fica muito claro, é que o que fez a Topway São Leopoldo crescer não foi a gente focar na empresa, foi a gente focar no desenvolvimento pessoal. Porque a empresa ela nada mais é do que um reflexo dos seus diretores. E a gente entendeu que quando a gente crescia, a escola crescia juntamente com a gente. Porque eu só tive vontade de ser proprietário de uma franquia porque um dia eu olhei para um diretor e vi que era alguém que eu gostaria de ser parecido. Então eu entendi que quando um colaborador ele decide trabalhar numa empresa, está em jogo muito mais do que simplesmente um salário. Está em jogo uma mentalidade de crescimento, está em jogo uma visão de ampliar os seus horizontes, de viver uma vida diferente do que ele sempre viveu. E para que isso acontecesse, a gente precisava ser um exemplo dessa vida. Senão, como pregar uma vida que pode ser vivida se a gente não vivia ela? É bem isso, né? Então, a gente se permitiu ir crescendo, se aproximar deles e desenvolver a Topway São Leopoldo para que cada vez mais tivesse foco no seu aluno. E esse é o nosso principal objetivo hoje. A gente entende que o único proprietário da escola, da Topway São Leopoldo, é o próprio aluno. Todos nós que estamos dentro da empresa somos colaboradores, com a diferença que alguns chegaram antes dos outros. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Espetacular isso. O pessoal que procura a Topway, você disse que pode escolher o horário para ter a aula, enfim, como é que funciona isso? Sim. O Jairo Cuba, de repente, precisa ir de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário é aberto, qual é o horário que vocês trabalham e como é que funciona essa situação, né, de daqui a pouco, qualquer horário do dia, o pessoal poder estudar, enfim, aprender inglês? A Topway ela trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite. Então, dentro desse horário, qualquer horário que o Jairo Cuba queira estudar, tem a possibilidade. Exatamente, incluindo sábado das 9 da manhã às 5 da tarde. Correto. Então a flexibilidade de horários ela é muito grande. Eu normalmente comento que alguém que não consegue encaixar os seus horários na Topway também não vai conseguir em lugar nenhum. Em outro lugar. Exato, porque é muito flexível. O agendamento de aulas, a menos que não durma, daí vai estudar de madrugada. Aí sim, e aí a madrugada a gente não vai conseguir atender, só até as 10. Mas o nosso agendamento, ele abre a agenda todas as segundas-feiras, com todos os dias, todos os horários da semana livre. E os alunos, eles vão ligando e se encaixando dentro dos horários de acordo com o seu gosto, assim, de acordo com a sua disponibilidade. Tem por exemplo, assim, por semana, cada aluno faz 3 aulas, uma aula, 2, 5, enfim, ou isso é individual, cada um decide o tempo? Isso é de acordo com o nível que o aluno está. Okay. O número de aulas ele é gradual. Conforme o conhecimento do aluno for aumentando, o número de aulas também vai. O mais interessante é que nós acreditamos que para se desenvolver inglês fluente em 1 ano e meio, é necessário que você tenha um contato cotidiano com o idioma. Quem não conhece é um exemplo de alguém que vai para o exterior e fica lá 6 meses e volta falando inglês fluentemente, ou fica um tempo e volta falando inglês fluentemente. Então isso acontece de verdade e nós entendemos que nós precisávamos criar essa atmosfera também no Brasil. Então foi criado um material da Topway onde o aluno ele acompanha inglês diariamente, de forma intuitiva e também de uma forma participativa no material. Não é um material onde tu fica de uma forma passiva, assim, simplesmente assistindo. Tu faz parte da construção dele, então tu vive inglês diariamente. E isso que faz ter esse resultado num período tão curto de tempo. Sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, o Jairo Cuba, que não fala nada de inglês, só o inglês piniquinho aquele, vai chegar lá e em 1 ano e meio vai estar falando fluente. Perfeito. Que espetacular isso. A questão de mercado, hein, Rodrigo? Vocês estão em São Leopoldo há 4 anos. Exato. A gente vive, é notório, né, sabido, de uma crise política e financeira no país e na cidade de São Leopoldo, inclusive, que acaba refletindo em todo o segmento. Como é que vocês têm trabalhado isso? Como é que tem sido a procura do curso de inglês? Porque há alguns anos, enfim, eu sou de uma geração um pouquinho antes da tua, mas há algum tempo o pessoal sempre fala, né? Olha, quem não tiver uma segunda língua fluente, não se especializar, enfim, e saber falar um outro idioma, vai perder lugar no mercado, vai perder espaço, enfim. Essa nova geração, eu acredito que tem uma procura muito grande, mas a questão de mercado, a questão financeira, não só do país, da nossa cidade, enfim, isso influenciou alguma coisa na procura pelos cursos de inglês, pela Topway, ou para vocês não alterou muito, independente disso o pessoal continua procurando?
O que acontece, Jairo, assim, a Topo, ela trabalha com uma forma de divulgação muito diferente. Que a crise existe é inegável. Claro. E que ela atinge as empresas também é inegável. Seria hipócrita se eu falasse que não aconteceria. O que acontece de diferente dentro da Topo é que nós trabalhamos com marketing ativo. Nós não trabalhamos como principal ferramenta de prospecção de alunos a propaganda de mídia. A nossa principal propaganda é o próprio aluno. Boca a boca. Exato. A gente se compromete tanto com o resultado do aluno que a gente confia no próprio aluno o crescimento da nossa empresa. Então, quando um aluno ele inicia na escola, ele compra a ideia, ele está disposto a aprender inglês, e é importante comentar que existe um processo de seleção de alunos, não é todo mundo que quer que vai ingressar na Topo, é uma escola seleta. A gente só capta como aluno pessoas que realmente vão ter resultados. Se eu for lá, eu posso ser rejeitado, é isso? Sim. Puxa vida. Sim. Eu achei que entrevistando ele eu ia ter essa chance. Na verdade, por que isso acontece? É que a gente busca pessoas que realmente estão empenhadas em aprender inglês. Sem dúvida. Tem pessoas que fazem inglês porque o pai está mandando, porque a empresa obriga. Não é o nosso alvo. Então, quando essas pessoas... É aquela pessoa que realmente quer ter uma segunda língua, quer, né, falar um idioma fluente, enfim. Que está disposta a fazer o que tem que ser feito para aprender o idioma. Quando a gente alcança esse aluno e a gente entende que ele quer participar, o que a gente faz? A gente pega o aluno e faz com que ele tenha resultado, e os resultados dele vão ser refletidos em propaganda. Ele, à medida que vai avançando níveis e estando satisfeito com o curso, ele vai indicando novos amigos para ter acesso. Então, nós buscamos essas pessoas. E ao buscar essas pessoas, elas têm contato com a empresa e elas acabam ingressando. Então, a crise não nos atinge diretamente, porque nós sobrepomos elas, a própria crise, indo atrás do nosso aluno. E o pessoal que procura lá, chega, como você disse, depende do nível de cada aluno, enfim, é feito tipo algum teste, entre aspas, para saber, o Jairo Cuba está em nível 0 negativo, enfim, ou aquele que tem um pouquinho mais de, né, um inglês intermediário, um inglês iniciante, enfim. Como é que vocês fazem essa avaliação para o pessoal saber de onde vai partir o curso? Claro, nós trabalhamos sempre com aulas 100% niveladas. Então existe um teste inicial, que é um leveling test, um teste de nível, e esse teste ele trabalha com as 4 competências do idioma, que é a fala, audição, leitura e escrita. Perfeito. Nesse teste a gente vai pontuar onde o aluno está dentro do nosso curso e ele vai ingressar naquela aula especificamente. E é importante comentar que, embora o aluno marque o dia e o horário que ele quiser, ele só vai ter em sala de aula pessoas que estão exatamente na mesma aula que ele. Correto. Então, a gente tem essa preocupação muito grande, porque um aluno desnivelado, ele se desmotiva por estar num nível onde não é o dele, e ele desmotiva os outros. Porque os outros vão ver que tem alguém muito melhores do que ele, também isso, né? do que eles na própria aula. Quantos alunos hoje a Topo e São Leopoldo tem? Vocês têm esse levantamento? Sim, em São Leopoldo hoje nós estamos passando de 200 alunos ativos, fazendo aula, né? E nós trabalhamos por esses horários diversos, nos dá a condição de trabalhar com entre 1 e 8 alunos por turma. Eu ia te perguntar isso, como é que funciona a questão do espaço físico, né? Então, de 1 a 8 é tranquilo para o pessoal ir fazer aula junto. Isso, a gente opta por trabalhar com turmas menores, porque através dessas turmas menores o professor consegue dar uma atenção especial para cada aluno. Tem essa proximidade maior. Uma aula tem quanto tempo de duração? Cada aula 1 hora aula. 1 hora. Isso. E aí... O número de aulas varia de acordo com a agenda do aluno, do nível também. Questão de custo, cara. Se não falar sobre isso, o pessoal vai dizer assim, estão falando tudo do curso de inglês e da Top, mas enfim, como é que está hoje a Top para o pessoal que for procurar lá para fazer um curso de inglês? Claro, como é que funciona? Os nossos valores, eles trabalham sempre dentro da média do mercado. É um procedimento padrão, assim. Mas não adianta nem ser tão baixo e nem também nem jogar lá em cima que não vai resolver. Exato. E aí, é importante comentar que pela qualidade do nosso curso, com certeza, pelo tempo de duração também, nós precisaríamos trabalhar com um valor um pouco mais alto mensalmente. Porém, por nós não investirmos em propaganda de mídia, a gente faz essa parceria com o próprio aluno. Correto. O aluno ele acaba se tornando nossa propaganda e, consequentemente, o investimento do curso fica bem menor. Então, a gente sempre trabalha com valores, Jairo, que a gente atinja todas as classes. Que a gente consiga abordar e fazer com que a pessoa que realmente sonha estudar inglês e está disposta a fazer desse sonho uma ação para que realmente aprenda, fique dentro dos padrões dela. Tá certo. Esses são os valores. Só para encerrar na minha parte,
vocês têm algum tipo de bolsa, alguma coisa assim, o pessoal concorre? Existe algum tipo de promoção que daqui a pouco alguém possa chegar e, não sei, de alguma forma, receber uma bolsa de estudo de um curso de inglês lá com vocês? Sim, nós trabalhamos com bolsas, que é dado pela marca Topway, e essas bolsas elas são sempre de incentivos para alunos que vão muito bem no Enem de escola pública. Que legal. São bolsas ofertadas 100% gratuitas, mas essas bolsas elas não são utilizadas como critério de marketing. Então, nós não divulgamos elas do tipo assim, precisamos de tantos contatos ou precisamos que tu faça tal coisa para que tu ganhe desconto. Receba a bolsa. Exato. O nosso principal objetivo de curso, então, Jairo, é entregar resultado. E quando a gente entrega resultado, a gente tem um valor, sim, que é agregado no curso, e nós não vamos trabalhar com descontos ou com barganhas. Claro. Do tipo, faça isso e ganhe tal desconto. Exato. O que a gente faz é, esse é o preço que tu vai pagar, que é justo, e tu vai aprender inglês em 18 meses. E o teu resultado vai ser esse. Exato. Espetacular. Rodrigo, pessoal que quer procurar a Topway, chegar a São Leopoldo, quiser passar de Caxias também, fica à vontade, mas o endereço, o contato da Topway ali em São Leopoldo. A Topway em São Leopoldo fica na rua Lindolf Collor, 858, bem próximo ao Triângulo, ao lado do posto de gasolina, Ipiranga, em frente ao Senac. A escola, como já comentei, fica aberta das 8 às 10 da noite, né? Então sempre tem atendimento, inclusive comercial e de recepção. Pode procurar qualquer momento. Qual é o telefone em São Leopoldo? É 3099-1181. 3099-1181. O pessoal liga para lá. Vai ser atendido em inglês, né? Sim. Meu Deus, cara. Sim. Eu vou ligar só para fazer um teste. Fica à vontade. Caxias do Sul, onde é que tá localizada? Fica na rua Padre Feijó, lá em Caxias, no bairro São Pelegrino. Ok. Isso é um bairro mais central em Caxias? Isso. Próximo ao centro? Isso, é bem parecido, por exemplo, com Novo Hamburgo, que tem o bairro Rio Branco. Ah, sim. E aí fica praticamente centro, exatamente, né? Lá, por vezes, o São Pelegrino é mais movimentado que o próprio centro da Só cidade. para a gente encerrar, como é que tu fica nesse trânsito São Leopoldo, Caxias aí nessa... Praticamente todas as semanas a gente fica alternando entre se unidades. de um lado para o outro. Exato. Tá certo. Poxa, Rodrigo, prazerzaço te receber aqui no Conversa de Peso. Um sucesso cada vez maior. Viu? Obrigadão, prazer imenso estar aqui, igualmente. Tá certo, hoje tivemos uma conversa de peso com o Rodrigo Maciel, empresário, administrador da Topway São Leopoldo, da Topway Caxias também, escola de inglês, pessoal que está precisando, quer procurar um curso de inglês eficiente e que é rápido, né? 1 ano e meio já sai falando de forma fluente em inglês, procura a Topway ali em São Leopoldo ou então lá na unidade de Caxias do Sul, pessoal da Serra, e fala diretamente com o Rodrigo, né? Com o Rodrigo ou com toda a turma lá, o Pedro, o Felipe, né? Felipe, o Gabico, Mike, Rach. Até a Rachel, que maravilha, hein? Tá certo. O Conversa de Peso volta no próximo programa, sempre para Funny Feelings. Grande abraço a todos.